Fala pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus de Paiva, professor de economia, consultor econômico, entusiasta da escola austríaca, estudioso de economia monetária, né? Bom, estou criando aqui agora este podcast, né, para tentar difundir ideias que a princípio não são tão divulgadas tanto na universidade quanto nos jornais, revistas, na mídia em geral, e que, penso eu, que são muito importantes para que as pessoas possam ter mais noção sobre o impacto de decisões financeiras, do próprio sistema monetário, sistema bancário, na vida delas, né? E com isso fazer melhores escolhas, né? Então, esse primeiro episódio, eu quero oferecer para vocês, basicamente, três conceitos, né? Que dizem respeito à vulnerabilidade do sistema monetário atual, né? O que a gente vive. Então, eu vou ser bem breve, vou tentar falar de uma maneira bem simples para que todo mundo possa me acompanhar e com isso desenvolver essas competências, esse conhecimento para se proteger, na medida do possível, da desvalorização do próprio patrimônio, né? Que eu entendo que não é uma coisa fácil de conquistar, né? O patrimônio é uma coisa difícil, que você tem que se dedicar bastante, né? Capital humano, capital físico, energia, tempo, etc., para você conseguir acumular um capital, um patrimônio. E ter esse patrimônio dilapidado pela inflação ou expropriado pelo Estado é algo negativo, né? Que até desestimula construí-lo, né? Até seja para favorecer a sociedade na hora que a gente está executando, usando o capital, seja para deixar de herança para os descendentes, né? Bom, eu dividi em três bloquinhos, porque são três palavras-chave que vão fundamentar essa concepção da vulnerabilidade do sistema financeiro. E aqui, vulnerabilidade entendida como nós sermos vulneráveis ao sistema financeiro, não ele, tá? Não é a vulnerabilidade dele, tá? É que ele nos impõe, tá? Então, basicamente, ele é fundamentado sobre três conceitos que nos tornam vulneráveis ao sistema financeiro. E nesse sentido, escravos, nesse sentido, mais pobres do que a gente deveria ser, ou dito de outra maneira, nos torna mais pobres do que deveríamos ser ricos ou prósperos, e a gente fica aquém do que a gente deveria ser se fosse diferente, tá? Então, esses fundamentos, eles combinados, eles oferecem esse tipo de armadilha para nós, certo? Claro, tem muito mais detalhe, muito mais complexidade que eu vou tentar abordar também em outros áudios que eu pretendo fazer ao longo dos dias, tá bom? E eu espero que vocês, uma vez gostando, caso gostem, né, divulguem, espalhem para conhecidos, para familiares, para pessoas que vocês gostam, para que elas possam também aprender essas coisas que não são tão difundidas e divulgadas, porque não é interessante para quem se beneficia dessa estrutura, né? A coisa toda mora aí, reside nesse ponto. Não é interessante para quem construiu, ou para quem ajudou a arquitetar, ou para quem faz a manutenção e se beneficia desse sistema bancário e monetário, que mais e mais pessoas conheçam as maneiras que elas estão sendo aprisionadas financeiramente, porque com isso a gente pode pôr abaixo, porque a gente vai buscar alternativas, né? É o normal, a gente vai se defender. E à medida que a gente se defende, o outro lado vai ter que gastar recursos que não gostaria para tentar fazer um contra-ataque, e muitas vezes pode vir a perder algumas batalhas e, eventualmente, a própria guerra, né? Sendo que, possivelmente, né, poderia acontecer do sistema monetário atual ser engolido por um outro sistema monetário, a partir da conscientização das pessoas. E é nisso que eu estou me baseando para poder fazer esse podcast, né? Essa série de áudios que eu vou tentar realizar aqui no Spotify, tá bom? Bom, então vamos começar. Basicamente, os três fundamentos do sistema monetário atual o primeiro,
baseado numa autoridade monetária, né? Então, isso aí o que significa? Significa que a moeda, o dinheiro dessa sociedade, ele é governado por uma única autoridade, né? Ele é centralizado. Esse é o termo técnico que a gente usa. Ele é centralizado. Uma única entidade controla a sua emissão, né? Quem é essa autoridade no Brasil é o Banco Central do Brasil, né? Quem é essa autoridade nos Estados Unidos é o Federal Reserve Bank. E por aí vai. Na Europa é o Banco Central Europeu e, enfim. É um modelo de governo que se espalhou por vários países. Vários países têm esse modelo de autoridade monetária, tá? O Brasil não é diferente. Nós temos o Banco Central aqui. Bom, quais são os problemas, as implicações disso? Bom, é muito poder para um ente só. Tá? Eu não vou nem entrar muito na interferência do poder político, talvez o presidente da República interferindo no Banco Central. Não é nem esse o ponto aqui, isso não é nem o pior das questões. O pior é você canalizar, você centralizar o poder de definir a quantidade de dinheiro emitido, e basicamente a base monetária, os meios de pagamento, aí, a liquidez da economia, numa única entidade. Tá? O Banco Central ele é responsável por isso. Tá? Desde a sua criação em 64 até agora. Ele é responsável por fazer essa emissão do papel moeda, que no nosso caso hoje é o real brasileiro, o BRL. Bom, qual que é o problema disso? Bom, é o problema é comum para qualquer situação onde você designa muito poder para um único ente. Ora, uma vez que você dá muito poder para uma pessoa ou para uma autarquia, que é o caso do Banco Central, como é que você vai fazer o controle do que ele faz com esse poder? É difícil, né? Porque nessa assimetria de poder entre Estado e indivíduo, como é que os indivíduos vão cobrar uma boa gestão do Banco Central? Essa é uma pergunta que a gente deve refletir. É difícil você cobrar uma boa gestão do Banco Central, né? Porque é muito indireto, porque na verdade o presidente do Banco Central ele é escolhido pelo presidente da República, né? E não é só o Banco Central ali, também a gente tem o Copom que está conectado, que é o Comitê de Política Monetária, que envolve mais 8 pessoas, que está envolvido nesse sistema da autoridade monetária, né? Que vão juntos ali decidir qual que é a meta de inflação. E tem vários problemas conceituais teóricos nisso, que não cabe nesse podcast eu entrar. Depois, posteriormente, em outro momento, eu posso comentar sobre isso. Mas o que eu quero refletir é o seguinte, se fosse um sistema descentralizado, né, monetário descentralizado, uma certa competição poderia fazer com que houvesse uma boa gestão na condução, tá, da liquidez na economia. Agora, quando é um só ente que determina isso, ele se torna muito atraente para certos interesses que não correspondem àqueles da sociedade. Tá? Vou dizer assim, de maneira mais sutil. Tá? Porque uma vez que você tem esse poder de determinar a quantidade de dinheiro, será que você não pode ser um alvo de grandes interesses aí de pessoas bilionárias ou de grandes grupos para você fazer de um jeito ou de outro? Não é razoável isso? Agora, se é descentralizado, se esse poder fosse descentralizado, ficaria difícil você comprar todo mundo. Né? Especialmente quando às vezes você não conhece, porque às vezes é tão descentralizado, como é, por exemplo, a blockchain do Bitcoin, você não conhece todos os nós, então é impossível você comprar todos. Agora, quando é um único agente que toma as decisões por todos, aí fica fácil, você sabe quem é. E se você tem um poder político, um poder econômico para influenciar esses agentes, você pode capturar a ação dessa autarquia para o seu interesse. Olha o perigo do negócio. Então, essa centralização de poder já é por si só uma vulnerabilidade para nós. Porque essas pessoas passam a ser alvos de interesses, vamos dizer assim, não tão bons, interesses negativos, e elas passam, ou elas podem passar a trabalhar para esses interesses e não mais para o bem da sociedade. Ainda que trabalhar para o bem da sociedade seja impossível materialmente para uma autarquia centralizada. Mas isso não é tema desse podcast aqui, desse áudio, tá? Isso aí fica para depois. Bom, adiantando algo que também vou trazer mais para frente,
Quando você controla a emissão de moeda de uma economia, você consegue escolher quem vai ser rico e quem vai ser pobre. Isso é feito por é conhecido na literatura de economia como efeito Cantillon. Tá? Resumindo, as pessoas mais próximas da fonte que emite novo papel moeda se beneficia primeiro e às custas dos que recebem por último. Tá? Tem um efeito de transmissão de renda, tá? De redistribuição de renda dos mais pobres para os mais ricos toda vez que há uma nova emissão de moeda. Isso aí é chamado de efeito Cantillon. Depois eu vou fazer um áudio só sobre o efeito Cantillon. Tá? Mas essa é outra vulnerabilidade que nos é imposta pelo sistema monetário atual. Então, essa centralidade e esse desvio de interesse, ainda que ele seja impossível de atender a sociedade ali. Né? Esse é um ponto que a gente tem que refletir. Então, eu estou colocando esses conceitos para vocês pensarem aí ao longo dos dias. Né? Com isso, pessoal, basicamente, a inflação, que é o tema central aqui do efeito Cantillon e tudo mais, dessa emissão, ela passa a ser um instrumento útil para enriquecer um grupo em detrimento de outro. Tá? Eu vou entrar nisso depois, mas é só para vocês entenderem. Com essa emissão de moeda incremental, de nova moeda, o sistema monetário favorece um grupo em detrimento de toda a sociedade. Isso, ao longo de gerações, faz com que algumas famílias se tornem extremamente poderosas e ricas do que outras, né? Especialmente aquelas famílias que estão mais próximas ou estão conectadas ao sistema bancário ou sistema monetário, tá? É sinônimo. O sistema que cria dinheiro, seja banco central, seja bancos comerciais que criam moeda escritural na hora que ele concede empréstimo, né? E com isso mexe na liquidez da economia, gerando inflação para a sociedade, mas gerando riqueza para ali, para o grupo dos bancos. E claro, de conglomerados que recebem o dinheiro logo em seguida da criação dele, né? O segundo ponto fundamental onde está assentado o nosso sistema bancário e monetário atual, que também nos torna mais vulnerável a ele, ou seja, nos empobrece mais ainda, é que a moeda, ela não tem lastro. Tá? A nossa moeda, o real, não tem lastro em nada. Historicamente, existiram moedas que se lastrearam em ouro, em prata, em outras commodities, e isso fazia com que a gestão da moeda fosse mais rígida, né? Não dava para você ficar expandindo a base monetária à torto e à direito, porque existia um câmbio entre, né, uma paridade entre a moeda, papel, e a moeda e o lastro, né? O ouro, por exemplo. E você podia emitir na medida em que você tivesse mais ouro, e você tinha que destruir papel moeda se tivesse menos ouro, né? Isso garantia uma certa estabilidade de preço naquela moeda para aquela sociedade durante um tempo. Mas aí o governo, ele faminto por mais dinheiro e mais poder, ele vai encontrando meios de conseguir expandir, né? E historicamente a coisa foi caminhando até chegar no momento onde as moedas que os governos emitem de maneira centralizada não tem que corresponder a mais nada, é totalmente livre. E por isso fiduciária, né? É uma moeda que envolve confiança, porque você não... Se você chegar no banco e falar, eu quero resgatar esses 20 reais aqui que eu trouxe, ele vai te dar duas notas de 10 reais. Já teve casos, por exemplo, do dólar, que era lastreado em ouro, o cara chegava lá com 20 dólares e ele pegava uma onça Troy de ouro. Né? Mas foi abolido porque isso aí diminuiu o poder do governo. Né? Porque boa parte do poder, se não todo ele advém do poder econômico. Até o poder militar, né, o poder das armas, que é na verdade o poder civil, o poder político, é uma concessão dos militares, né, de quem tem a violência, quem tem tem condição de fazer o outro sangrar e morrer. Só que esse poder militar, poder bélico, ele está atrelado ao poder econômico, né? Ele vai trabalhar para quem? Porque sem dinheiro você não fabrica munição, você não fabrica arma, etc. Então, no fundo, o poder econômico ele meio que determina bastante o andar da carruagem. Isso explica bastante coisa sobre por que os banqueiros lá privados dos Estados Unidos se formaram para fazer o Federal Reserve Bank,
Porque não importa quem é o presidente, desde que você controle o cofre. É um pouco isso. O poder, no final, está nas suas mãos. Você é dono do dinheiro, que determina isso, que vai determinar meio que o resto das coisas. Determinar é uma palavra forte, tá? Tô usando só porque eu não tenho uma outra palavra aqui melhor. Mas assim, influenciar talvez seja uma palavra melhor. Mas influencia de maneira significativa, tá? Então, o fato da nossa moeda não ter lastro significa que ela é muito frágil, né? O governo ele pode aumentar a quantidade de moeda emitida a um clique, sem custo de produção, que não precisa nem mais ter papel, que hoje pode ser simplesmente um saldo que aparece na sua conta. E é isso, você é obrigado a aceitar essa moeda, fazer transação nessa moeda, receber salário nessa moeda, pagar os outros nessa moeda. Caso você não aceite, você pode incorrer em crime contra a ordem econômica. Então olha aqui, o tanto que ele fecha bem essa prisão, né? Você poderia, a princípio, falar, não vou aceitar essa porcaria de moeda que não tem lastro em coisa nenhuma e que a qualquer momento, se o governo dobrar a base monetária, o poder de compra dela cai pela metade. Eu não quero aceitar, eu quero trabalhar por outra coisa. Não pode. Você vai preso, você vai responder isso ao processo, né? Isso nos torna mais vulnerável, tá? Isso é uma dificuldade, isso é um obstáculo à nossa prosperidade, tá? Depois, com calma, eu posso fazer áudios detalhando e matutando, ruminando mais cada um desses 3 pontos, tá? Mas aqui eu quero colocar um básico para vocês refletirem por si, por enquanto. Tá? E o terceiro bloco, tá? O terceiro fundamento, seria o terceiro de confiança, né? Porque como existe uma guerra contra o papel moeda físico, né? Você é meio que induzido a fazer transação usando terceiros de confiança. Se você estivesse pagando a pessoa com papel moeda físico, não exigiria um terceiro de confiança. Você paga a pessoa te entrega o produto ou o serviço e pronto. O governo nem fica sabendo, muitas vezes, o que aconteceu. Uhum. E com isso não pode cobrar tributo, não pode, de alguma maneira, conhecer seus padrões de consumo e tem menos poder sobre você. Então existe uma guerra ao dinheiro físico. E também, paralelamente, uma guerra a todo o sistema monetário que correria por fora, underground, é o sistema que é baseado em blockchain, em anonimato, etc. Então, outro pilar desse sistema monetário nosso atual é esse terceiro de confiança, né? Os pagamentos que a gente faz, muitas vezes, na maior parte das transações, a gente faz usando um terceiro de confiança. Então, talvez a gente passe um cartão de crédito ou cartão de débito, ou a gente emite um cheque, tem uma instituição ali, pelo menos uma, fazendo essa intermediação entre o pagador e o recebedor daquele dinheiro. Tá? Isso é mais um ponto de vulnerabilidade, né? Porque isso aumenta o custo de transação, porque aquele serviço que está sendo prestado vai ser de alguma maneira cobrado, e isso vai estar no preço do produto que você está pagando. É mais uma camada de suscetibilidade a ataque, né? Por exemplo, o governo poderia interceptar pelo terceiro de confiança alguma transação que ele não concorde. Por exemplo, você depositou seu dinheiro num banco. É um terceiro de confiança ali que você vai usar para fazer pagamento, né? Ele vai te dar um cartão de crédito, débito e tal. Se você for uma persona não grata do governo, ele pode ir lá bloquear saldo, etc, etc. Então isso adiciona mais uma camada de vulnerabilidade para nós, não no sistema. O sistema só beneficia com isso, né? E quando eu digo sistema, são essas poucas famílias que controlam bancos, Banco Central, governo, etc. Né? O consórcio. Agora, a grande massa da população, ela se torna mais vulnerável com esse sistema, né? Bom, e é isso. Então, para fechar esse primeiro áudio, eu quero que vocês analisem, né, o que eu falei, vejam se faça sentido a questão do monopólio da emissão da moeda, numa autoridade monetária, a moeda sem lastro, né, a moeda fiduciária, e o terceiro de confiança, sendo a base do nosso sistema financeiro e monetário atual. E como que isso impacta a desvalorização do meu patrimônio, eu conseguir mais dinheiro, o custo das coisas, né? Quais as vantagens disso para mim? Será que existem? Quais as desvantagens disso para mim? Né? E como é que eu posso melhor me posicionar diante desse cenário? Porque existem alternativas, mas elas estão longe de serem implementadas
na prática para nós. Então, até que elas se tornem factíveis, assim, se tornem realidade, a gente precisa sobreviver, digamos assim, né? A gente precisa saber jogar com o sistema como ele está, mas saber as regras do jogo. Não essas regras que eles nos colocam para nos enganar, para nos iludir, para a gente ficar no sistema achando que só tem esse, ou que esse é o melhor, e etc., que isso nos enriquece. Certo? Então, o mais importante para uma pessoa intelectual é ficar na dúvida do que ter resposta, muitas vezes. Então, a gente tem que gastar um tempinho refletindo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, se gostaram, eu não sei como é que funciona aqui o Spotify, se tem como dar like, enfim, mas aí se gostaram, compartilhe com os amigos e familiares, tá bom? E um abração para todos vocês, um santo domingo. Fiquem com Deus.